sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Estamos durante todo esse trimestre estudando sobre a família e hoje o nosso tema é de número 7, que ele fala de segredos para a unidade familiar. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos aqui dois convidados muito queridos, a Marisa, que está aqui com a gente, é um prazer tê-la aqui, viu, Marisa? Obrigada. E o Erlon, nosso amigo, que sempre está aqui com a gente, é muito bom ter a presença de vocês, viu? Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes de iniciarmos o estudo então da nossa lição, nós vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado, nos orientando, e eu peço que a Marisa faça uma oração para a gente, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos muito o privilégio que temos de poder falar contigo e de termos a certeza que tu nos ouves. Fica conosco agora, Senhor, dirige nossas palavras, que o teu Santo Espírito nos use para estarmos com o espírito aberto, para entender a tua vontade para nós e nossa família. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você o verso principal da nossa lição. Se você quiser acompanhar com a gente na Bíblia, está lá no livro de João, no capítulo 17, versos 20 e 21. Diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui a vontade de Jesus aqui que eu vejo é que a união que ele tem entre a Trindade é tão grande que ele gostaria que a gente compartilhasse isso também, né? E aqui eu vejo que essa unidade familiar não é só a nossa família de sangue, né? É a nossa família dos relacionamentos. Quando Salomão fala que existe amigo mais chegado que um irmão, isso é verdade. Tem amigos nossos que a gente tem mais afinidade do que o próprio irmão de sangue que a gente tem, né? E aqui então é um aspecto muito maior, né, de abrangência, desse amor fraternal que nos une. E aqui o autor da lição, ele pontua uma coisa muito interessante, que ele fala assim, ó: seja como pais, como filhos, na família, todos lutamos contra a mesma coisa, isto é, contra a nossa natureza pecaminosa e caída, e que pode tornar a unidade na vida familiar, no mínimo, muito desafiadora. E realmente a gente escuta muito isso, né, Marisa, como psicóloga, com certeza escuta mais do que a gente conhece verdadeiramente uma pessoa dentro de casa. Né? É onde aparece mais. Onde a pessoa aparece, né? Às vezes ela é muito querida nos relacionamentos com os outros, mas ela pode se transformar totalmente dentro de casa, né? Isso realmente é muito desafiador. Aqui, Erlon, eu queria começar com você. É óbvio que para a gente ter sucesso, aqui está dizendo que a gente precisa de Cristo. E Cristo tem que ser o centro da nossa família, né? Com certeza. Nós observamos, por exemplo, que independente da nacionalidade, todos os países têm tradições diferentes. Sim. E nisso, em algumas tradições, principalmente nós vemos na palavra de Deus, a mulher muitas vezes ela ficava à margem da sociedade. As crianças também não, em algumas tradições não são vistas como tão importante. E Cristo, já lá atrás, ele veio quebrar paradigmas. Ele veio na cruz do Calvário mostrar que todos somos um nele. Em que ele pode ser, na verdade, nós podemos, pais, filhos, crianças, transmitir a imagem de Cristo para todas as pessoas. Cristo veio dizer, olha, não existe ninguém mais importante que ninguém. Existem aqueles que me mostram através do seu dia a dia, através da sua vida para as pessoas. E eu achei muito interessante esse aspecto. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais ligados a Ele, mais ligados às pessoas nós vamos estar. Porque o ministério de Cristo era estar com as pessoas. Cristo amava estar com as pessoas. Cristo amava entender as pessoas, ouvir as pessoas, dar uma palavra de conselho. Então, quando eu me aproximo de Cristo, eu me torno parecido com Ele.
E na minha casa eu vou amar estar próximo aos meus filhos, estar próximo à minha esposa, no meu trabalho, enxergar, quem sabe, algumas pessoas que a gente tem como invisíveis, como o zelador, a faxineira, entendeu? Eu vou amar estar próximo a essas pessoas. E elas não vão ver a mim, mas vão ver Cristo em mim. Esse é o maior desafio, né? As pessoas verem Cristo em mim, assim como no texto que você leu, que é o texto principal da lição, o objetivo de ser um com o Pai era para que o mundo cresse que ele era enviado pelo Pai. Então, o objetivo de ter Cristo na minha vida também é para que as pessoas entendam e as pessoas conheçam que Cristo é o Salvador, porque Ele fez isso em mim e porque Ele me salvou. Então, Cristo tem que ser o centro da minha vida para daí ser o centro da vida da família. Sim. Porque muitas vezes a gente fala num contexto assim mais amplo, né? Ai, Cristo, o centro da família. Mas quem que é família? Família sou eu. Eu tenho que ter Cristo no centro da minha vida para Ele aparecer no centro da família. E se isso passa a ser influência, assim como Jesus disse, olha, Pai, assim como eu e você somos um, né, que eles também sejam um conosco. Então, eu e o meu marido, se eu sou um com Cristo, eu e o meu marido vamos ser um, vai ser mais fácil. Eu, meu marido com Cristo, é mais fácil ser um com Deus e com os filhos, entendendo que Ele é o centro da nossa família. Então, a importância é Cristo ser o centro da minha vida pessoal. E isso é uma prática diária. Se eu não faço isso todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, Cristo... não é que Cristo foge, sou eu que fujo de Cristo, Exatamente, né? exatamente. Eu fujo de Cristo e as coisas se desfocam. Então, o objetivo principal é que as pessoas vejam Cristo em mim, mas para eles verem Cristo em mim, eu tenho que autorizar. Ele não entra na minha vida sem eu autorizar. E é muito interessante esse ser o primeiro segredo que o nosso estudo traz. Tá. Eu gostaria até ver se você tem alguma coisa para complementar, Marisa. O próximo tema, ele fala realmente da gente nos tornar um por meio do seu amor, né? Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Esse um pelo amor de Cristo é quando eu tenho intimidade com Ele, eu entendo que é Ele que me faz crescer. Não sou eu sozinha que cresço, né? Então, o texto para focar nisso é: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Está lá em 1 Tessalonicenses 3:12. Então, por mais que eu me esforce, existem tropeços, existem características minhas, humanas, que impedem esse crescimento, que me fazem andar mais para trás do que para frente em direção a Deus. Então, é só Ele, Senhor, vive em mim, Espírito, atua em mim. Se Jesus estivesse aqui, como Jesus faria? Então, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, percebe o desafio? Essa unidade é relacionamento. É relacionamento com Deus. Para que esse crescimento me faça entender o outro. E eu entendendo você, é fácil nós sermos um, mesmo sendo diferentes. Mesmo pensando de um jeito diferente, vindo de culturas diferentes, tendo separações, até mesmo, às vezes, de ideias, né, de pensamentos diferentes. Mas, puxa, se eu parar para entender com amor o que você pensa, nós vamos ser um e vamos os dois sair crescidos disso, né? Até mesmo um tanto da teoria filosófica, né? Tese e antitese, né? E os dois saem com uma nova tese. E é isso que Jesus propõe para nós. É entendermos e conhecermos um ao outro, mas nos respeitarmos. Assim como Ele veio e nos respeitou, entendendo, olha, eu vim para te salvar, mas está aqui. Você aceita se você quiser. E o que ela está falando é tão verdadeiro que nos traz uma lição importantíssima, de que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu sou impactado pelo seu amor.
E o amor dele me faz ter um conhecimento próprio. Quem eu sou. Isso. Nossa, mas por que ele me ama tanto assim? Eu tenho tal defeito, eu sou assim. Muitas vezes eu sou cabeça dura, eu não compreendo, eu fico com raiva de Cristo algumas vezes e mesmo assim ele permanece sempre fiel, verdadeiro e amoroso. E aquilo me impacta e me faz enxergar o meu irmão de uma forma diferente. Me faz ver ele também, não importa os defeitos que ele tem, assim como Cristo me ama com os meus defeitos, eu também preciso ser compreensivo, porque eu me torno parecido com Cristo pelo seu amor. E isso impacta a minha relação com as pessoas. E a gente acaba se tornando mais complacente, Muito né? mais complacente. Porque né? se para mim é difícil e eu começo a entender, nossa, para ele esse outro tema é Sim, difícil. exatamente. Mas se Cristo me ama, nossa, ama ele também. Sim. E aí vem a unidade. Aí vem a união. É porque... E isso acontecendo dentro da família é o exercício maior, mais constante, né? Sim. E aí fica fácil de você estender para quem é fora da família, para amigos, para as outras pessoas. Sim, é porque a gente sempre tem aquela tendência, né? O parâmetro do certo sou eu, né? Então a sua atitude está sempre errada. E é isso que esse pensamento que a gente tem que desconstruir, né? O certo na minha vida é Cristo. Né? E assim, quando a gente sempre acha que o defeito do outro é pior do que o nosso, a gente acaba se colocando até numa posição de superioridade, que Deus está falando não é, são todos iguais, eu amo todos de maneira igual. E que eu acho que isso é o mais desafiador no ser humano, né? A gente sempre pensa que aquele que está na sarjeta merece menos o amor de Deus do que o outro que estudou, que tem um emprego fixo, né? E Deus não vê dessa maneira. Ele vê todas as pessoas com o mesmo grau de amor e com o mesmo potencial para a salvação. Exatamente, né? Ele vê o que eu posso ser. Exatamente. Não o que eu sou agora. Erlon, agora a gente vai falar num tema que eu acho que é o mais desafiador, que a gente fala sobre o egoísmo. Sim. E aqui ele está falando do que o egoísmo é o destruidor principal da família. Muito bem, eu achei interessante porque quando eu estava lendo isso, eu lembrei de um psiquiatra norte-americano muito famoso chamado Daniel Goleman, que ele fala assim, quanto mais eu presto atenção em algo, mais eu tenho afinidade com esse algo que eu prestei atenção. E quanto mais afinidade eu tenho, mais eu noto. E a atenção está entrelaçada com o amor. Então isso me faz jogar por fora o egoísmo. E eu lembro muito assim do nosso relacionamento homens em família. Por quê? As mulheres elas são muito mais atenciosas, elas são muito mais atentas a detalhes. E os homens adoram aquela caixinha do nada deles, né? A gente chega cansado, a gente senta no sofá e fica zapeando a televisão, nem prestando atenção no que está sendo passado. Mas Daniel Goleman me levou a pensar nisso, que o amor ele está entrelaçado com a atenção. E quanto mais atenção eu dou às pessoas que estão à minha volta, mais facilidade eu tenho de amar essa pessoa. Então, muitas vezes a gente fica pensando, como que eu posso amar o meu próximo e lançar o meu egoísmo de lado? Prestando atenção. Porque quando você presta atenção, quando você ouve mais e fala menos, você começa a ter uma empatia por essa pessoa, começa a amar essa pessoa. Eu achei isso fabuloso. Então eu passei a usar isso para minha vida. Eu vou prestar mais atenção nas pessoas, vou estar mais com elas, vou ouvi-las mais, ao invés de falar mais. E daí o foco pessoal acaba ficando em segundo plano. Exatamente. Né? Eu lembro de que eu li uma vez a história de uma mulher muito rica, que ela tinha perdido um filho. E aquilo deixou ela devastada. E todos os dias ela levava um buquê lindíssimo de flores no túmulo do filho. E ela foi assim fazer uma terapia porque ela não conseguia, né, superar aquela dor, aquela perda. E o psicólogo falou para ela assim, por que ao invés de a senhora dar esse buquê de flores tão lindos para o túmulo do seu filho, que ele não está vendo nada, a senhora não dá para uma outra pessoa? E daí o relato dela foi que ela levava cada dia um buquê de flores num hospital, numa família, numa pessoa conhecida, e como aquilo mudou a vida dela, porque ela tirou o foco da dor dela e começou a fazer a alegria de outra pessoa. Exatamente. Né? E aí o princípio é você deixar de olhar para o seu próprio umbigo, sim, né? Para a sua própria dor, que é aquilo que a gente percebeu nesse estudo. O cuidado de pensar só em mim, pensar só no meu, né? Que é o princípio muito humano.
é uma característica muito humana do egoísmo. É algo que, lógico que o pecado introduziu isso, até porque é também o que gerou o princípio no céu, em Lúcifer, né? Querer, eu tenho que ser, eu preciso ser o mais importante, eu sei o que é melhor. Né, que tudo gire em torno de mim. E essa característica acompanha a humanidade até hoje. Sim. E é impressionante você ver isso nas crianças recém-nascidas. Sim. Né? No início é para uma defesa pessoal, porque se ela não chora, se ela não diz, ei, estou aqui, muitas vezes o adulto não sabe como atender a necessidade. Instinto de sobrevivência. É sobrevivência. Mas depois da sobrevivência passa a ser algo que tudo tem que gerar em torno de mim. E a criança, se ela não vai amadurecendo conforme vai crescendo, essa característica permanece em nós, independente da idade. Sim. Isso é verdade. E isso é assustador. Muito. E se você perceber, isso é ensinado nos livros didáticos das nossas escolas, sabe por quê? Principalmente com essa teoria darwinista de que o mais forte sobrevive. Isso. Então as crianças são educadas a achar que na sociedade ela precisa ser o mais forte. Ela precisa focar a atenção nela mesma para que ela suba nos degraus da vida. E olha, eu estava vendo alguns estudos científicos que mostram que a natureza nos ensina completamente o contrário. De que existem muitas situações na natureza que o senso de coletividade é que salva aquela espécie. Por exemplo, quando os tubarões vão se alimentar de alguns cardumes de peixe, eles juntos conseguem até confundir os tubarões, porque eles se movimentam juntos para um lado, juntos para o outro, e aquilo confunde os tubarões. Então a gente vê que Deus ele nos mostra o contrário do que as teorias darwinistas falam, de que é juntos, é prestando atenção no outro, é que eu vou conseguir superar e eu vou crescer também. Isso é muito importante. Mas me permita aumentar um pouquinho mais esse leque, falando do o quanto às vezes a gente sabe falar sobre o altruísmo, né, que é o oposto do egoísmo, mas nós não percebemos que nas nossas atitudes nós ainda temos esse resquício muito mais impulsivo e a tendência é a gente defender o nosso, né? Então, é muito importante a gente saber fazer diferença. O que é ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável? Qual é a diferença de ser egoísta? Então, para quem sabe ficar gravado assim de uma maneira bem simples e rápida, vamos comparar o aspirador de pó que a gente passa, ele suga tudo para ele. Coisas boas, coisas ruins, tudo é para ele. Qual é o funcionamento do aspirador? Ele tem uma ventoinha que gira, né? E esse movimento, agora os físicos que sabem melhor, se é centrífuga, sei lá, mas é nesse movimento de girando em torno de um eixo, o movimento é para sugar. O ventilador é a mesma coisa. Também em torno de um eixo. A hélice gira, mas tudo aquilo que o movimento da hélice proporciona beneficia o outro. Sim. O ventinho vai para quem está perto. Diferente do aspirador que suga para si, o ventilador propaga para o outro. Então, autoestima é ser ventilador. Você gira em torno de você, do teu conhecimento, daquilo que você absorve do mundo, mas você divide com os outros. Agora, o egoísta, ele gira em torno de si mesmo e suga tudo para ele. O que faz a diferença de eu saber como usar o meu giro de vida, né? É você entender que a maturidade, o crescimento pessoal não é para benefício próprio, é servir. E amar é servir. Se Cristo, que é amor, demonstrou o seu amor como? Se
Doando. Doando, por se completo. dando. Ele é o maior ventilador da história. Sim, é verdade. A maior autoestima, né? Eu te amo tanto que eu vou aí, vou me submeter a Sim. você, né? Que é um dos próximos temas também aqui no nosso estudo. E ele diz, eu me entrego para você porque eu quero entregar o melhor que eu tenho para você. E eu me entrego inteiro. Tá certo. Diferente do aspirador, do egoísta. Que puxa tudo Então, pra cima. é essa coisa da maturidade que traz a autoestima. E a infantilidade é aquele que se beneficia só para si mesmo. Então, é muito importante a gente entender quando as minhas atitudes estão em direção ao meu benefício ou estão em direção ao outro. Esse é um cuidado, esse é um dos segredos, né? Ter essa maturidade. Tá certo. Erlon, o próximo tema, ele às vezes não é muito bem visto, principalmente pelas mulheres, que fala sobre submissão. O que o autor quis enfatizar aqui com a submissão? É um tema polêmico, foi jogado para um homem. Mas é curioso, proposital, porque... Exatamente. É muito interessante porque o autor ele fala sobre submissão e Cristo foi submisso também. Né? E quando você vê que Cristo foi submisso, você quebra toda aquela barreira de dizer, nossa, mas o Senhor do Universo, ele se curvou, ele se prostrou para lavar os pés dos discípulos e tudo mais, mas ele não deveria fazer isso. E essa foi uma atitude dos discípulos também. E ele nos ensinou uma grande missão. Uma lição, quando eu sirvo, quando eu me coloco submisso, eu quebro o egoísmo, eu quebro, digamos assim, todos os sentimentos ruins que tem dentro de mim e dentro da outra pessoa. Eu lembro que um amigo meu falou assim, você quer desarmar alguém que está extremamente irritado com você? Você concorde com ele, você se mostre submisso, entendeu? A pessoa vai ver, nossa, mas eu esperei ele ser áspero também. Sim. Não, mas ele não foi, então você vai acalmando. Então, nesse sentido, a mulher sábia, ela é submissa ao seu marido, no sentido de entender que eu vou confiar nele. Em que eu vou estar segura porque o meu marido ele vai ser, digamos, o meu suporte. E o homem é submisso à sua esposa quando ele também encontra nela segurança. Ela é minha rainha do lar. Então eu confio plenamente nela. Eu lembro que uma das coisas que me deixava mais tenso na minha casa é quando minha mãe chegava para mim e dizia assim, eu confio em você. Entendeu? Ou aumenta a responsabilidade. Exatamente. Então isso é uma forma de submissão, você depositar sua confiança na pessoa e estar tranquilo nisso. Agora, quando num relacionamento você centra em você tudo e você quer que todos aceitem aquilo que você fala e ponto final, isso é autoritarismo. E ninguém consegue ser submisso a um autoritarismo, não é verdade? Mas uma submissão, ela vem espontânea quando você deposita confiança. Meu marido confia em mim, então eu deposito nele também a minha submissão, e é claro que eu confio nele. Então eu acho que nesse quesito o autor, ele quis falar de submissão, você ser inteligente e você depositar sua confiança e crer que a outra pessoa também pode, digamos assim, trazer bênção para sua casa e não só você. Sabe um detalhe que eu vejo importante a gente ressaltar? É que submissão ela é voluntária. Isso. E quase sempre, quando existe a exigência do você tem que se submeter a mim, então significa que eu estou exercendo um autoritarismo sobre você, né? Ajoelha aí, né? É um posicionamento de humildade, mas voluntária por aquele que aceita se submeter, né? E aí o nosso exemplo de novo maior é Cristo, né? Cristo diz, opa, aconteceu problema, eu vou, né? Ele se oferece. Então, dentro do relacionamento do lar, esse sujeitar-se voluntariamente é aquilo que apazigua, como você falou, é aquilo que mostra o outro se submete também a ouvir, a te respeitar, porque ele vê, nossa, não precisava, mas olha como está me ouvindo. Então, é essa troca que faz com que essa unidade na família aconteça, né? Se a minha parte para ser humilde contribui para essa família estar unida, já vale o preço. Exatamente. Né? Agora, humildade diferente de humilhação. Sim. Né? E os membros da família percebem essa diferença, sabem quando é só uma posição assim mais
apaziguadora, né? E isso também vai se estender fora do lar, né? Porque nesse estudo a gente pode colocar isso tudo não só para dentro da família, também para os amigos, para o ambiente da igreja. Em todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Né? Quando você se submete, né? Você se submete a um professor, você se submete a um colega de trabalho, você se submete ao seu chefe, né? No sentido de respeito à autoridade e de entendimento que em algum momento vai ser necessário essa posição de submissão. E até por uma coisa que a gente já comentou anteriormente, você se submeter à ideia do outro, de que ele pode ser igual à sua, né? Mas você respeitar que ele pensa diferente de você. Isso mesmo. Também é uma maneira de submissão. É por isso que né? eu acho que a submissão, nesse contexto, ela está muito ligada também ao voto de confiança. Sim. Eu lembro de uma situação em que um casal de amigos meus, o filho deles queria participar de uma noite de pijama na escola. A mãe não queria, mas o pai achou importante. E o pai disse, não, eu acho importante ele estar ali com os amigos. E a mãe, não, eu não quero. E a criança esperta, como toda criança, decidiu pedir para o pai. E o pai, sim, eu deixo você ir. E depois, só que veja com sua mãe, o que ela achar, eu assino embaixo. E daí a mãe já sabia que o pai estava de acordo. A mãe falou, filho, o seu pai disse que você pode ir, então vá. Entendeu? E ele acabou indo, aí eu falei, mas vocês não concordavam? O que foi que aconteceu? Ela falou assim, é porque eu confio nele. Então eu prefiro que a criança vá e eu prefiro passar mensagem para a criança que eu e o meu marido temos uma unidade, entendeu? E depois só nós dois a gente conversa no que vai dar, né? Então, como vai ser a próxima. Exatamente. Então, olha só, ela depositou um voto de confiança, submetendo, mesmo não concordando com ele, ela se submeteu à vontade dele, depositando confiança, entendeu? Isso nos faz crescer. E para um bem maior, para o filho entender a unidade do casal. E quantas vezes eu não concordei com algum amigo, mas eu preferi deixar com que a opinião dele prevalecesse e cresci com isso. E vi, nossa, não é que deu certo? Né? Não é que foi bom? Então, a gente cresce quando a gente abaixa um pouco a nossa guarda, quando a gente dá oportunidade para o outro expressar sua opinião, embora contrária à nossa também, e nos submetemos à ideia do outro. Sim. Isso é crescimento Isso é também. crescimento. Marisa, que é a última parte da nossa lição, ela fala aqui de vivermos o amor que prometemos, e ela nos dá várias referências bíblicas, né? Coisas que aconteceram na Bíblia. E é interessante que traz assim a importância do compromisso, né? Hoje em dia é tão fácil prometer alguma coisa e a gente usa até como uma expressão livre, né? Não, eu prometo para você, eu prometo que eu vou fazer, eu prometo. E como é fácil a gente quebrar as nossas promessas. Como a nossa palavra hoje tem estado tão vazia, né? Antigamente se falava que era no fio do bigode, Exato. né? Não precisava assinar nada, eu falei, eu vou cumprir. Exatamente. Hoje em dia é tão fácil, você começa um negócio, o negócio está, não desistir, não quero mais, né? E nos relacionamentos, isso abala muito, porque vai minando a confiança, né? Que é tão importante para ter segurança como estrutura psíquica mesmo. Eu entender que eu posso contar com a Mônica, ela fez um compromisso comigo, né? Antigamente, nos tempos bíblicos mesmo, os compromissos eram escritos aonde? Eram escritos no couro do cordeiro. Então, havia a morte de um inocente para naquele sacrifício tirar-se a pele do cordeiro, e escrevia-se ali no couro do cordeiro, para lembrar que alguém inocente havia sido morto. O nosso compromisso nas relações tem que ser nesse nível, porque se eu romper um compromisso, eu estou matando alguém inocente, que entrou nesse relacionamento de uma forma aberta, de uma forma doando-se, né? E se eu corto esse compromisso, eu estou matando alguém. Então, isso no casamento tem um significado muito grande. Ah, mas o amor acaba.
O amor acaba quando a gente deixa de alimentá-lo. O amor acaba quando a gente deixa de regar esse sentimento, né? Que é muito mais do que sentir, é viver, né? Amar é você ter atitudes de entrega, atitudes de servir. Isso é amor. E aí, num desses textos da semana que nós estudamos, estava 1 Coríntios 13. Né? E um lindo exercício que tem a proposta aqui é de você colocar o seu nome no texto. Sim. Em todos os momentos que aparece, né, o amor tudo sofre. Então, a Marisa tudo sofre, a Marisa tudo crê, a Marisa tudo suporta. Isso é amar. A Marisa ama desse jeito. É uma decisão. É uma decisão. E se essa decisão eu vou romper, significa que eu não estou sendo fiel à minha primeira escolha. Isso é muito sério. Sim. Eu estou abandonando a minha escolha. Então, o primeiro compromisso é comigo mesmo quando eu estabeleço a escolha. E o compromisso seguinte é a minha escolha de estar ao teu lado como amiga, como companheira, como irmã. Então, a importância de viver esse amor é a fidelidade. O compromisso traz a fidelidade, ser fiel àquilo que você escolheu. E como é lindo a gente ver que Cristo, ele não fugiu ao compromisso que estabeleceu. Exatamente. Ele é sempre Ele fiel. é fiel. E se ele é o nosso exemplo, como nós colocamos no início, né? Cristo é o centro, se é nele que eu permaneço, o meu compromisso está firmado e é fiel também. Com certeza. Amém. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Erlon? Então, é isso que ela falou para mim é a chave. É o que basicamente a gente pode resumir a lição. É nos aproximar de Cristo, aprender com Ele, nos espelhar nele e automaticamente nós nos aproximaremos de todas as pessoas. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu queria tanto me aproximar mais das pessoas, eu me sinto muito fechado. E a chave para isso é aproxime-se de Cristo. Porque Ele vai te contagiar com seu amor, Ele vai te ensinar a forma certa de amar e de como aceitar as pessoas. Nós vivemos uma sociedade completamente doente, onde as pessoas são cada vez mais egoístas e Cristo nos chama para sair dessa lama de egoísmo e nos aproximar dele, porque Ele tem muito a nos ensinar de como amar de verdade, como aceitar as pessoas e impactar a vida das pessoas. Todos os dias de manhã eu tenho que acordar e pensar de que maneira eu posso abençoar quem entrar em contato comigo, não é verdade? E a nossa felicidade, ela está relacionada com as pessoas. Ou seja, quanto mais eu me dou, quanto mais eu abençoo a vida das pessoas, tanto mais Deus me abençoa. Eu gostaria de terminar lendo um texto bem no final da nossa lição que diz assim, ó, o segredo da união familiar. Eu achei isso aqui muito precioso. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo, que você acabou de falar. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se um dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo, né? Isso aqui só endossa aquilo que vocês dois falaram e que a gente realmente tenha esse relacionamento pessoal com Ele, né? Porque a gente não pode exigir que nenhum outro membro da nossa família tenha esse relacionamento, mas a gente pode ser um exemplo, né? Quando eu busco a Cristo, eu vou contagiar aqueles que estão mais próximos de mim, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente com certeza teria muito ainda para falar, mas o nosso tempo infelizmente se esgotou. E nós gostaríamos então de terminar com a palavra de oração e peço que você faça uma oração, Erlon, para a gente, por favor. Com certeza. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por aprender que nossos esforços às vezes são tão nulos quando a gente tenta nos aproximar das pessoas, mas a Tua palavra é tão clara quando ela diz assim, se aproximem de mim e automaticamente todos vocês estarão unidos. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar dia a dia a amar de verdade. Nós não sabemos o que é amar, mas que o Teu Espírito nos dê a capacidade da primeira coisa ao acordarmos, ser buscar
Cristo em oração, aprender com Ele, estar perto dEle e sermos inundados pela sua luz e o seu amor. E dessa forma, onde quer que possamos passar no nosso trabalho, com a nossa família, com nossos irmãos na igreja, que nós possamos perguntar de que maneira eu posso abençoar essas pessoas, porque Cristo tem sido bênção na minha vida. Deus, que o Teu Espírito Santo se compadeça de nós e derrame o Teu amor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela tua companhia conosco no estudo dessa lição. Só relembrando que você também pode acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.